Então, gente, agora sobre a nossa segunda civilização que vamos estudar da Antiguidade Oriental, nós temos aqui os hebreus, essa galerinha que acreditava que era escolhida por Deus para ser salvo e tinha uma terra prometida por Deus para eles. Então, eles também são de origem semita, assim como os fenícios, e eles vão habitar a cidade de Ur. Lembra da cidade de Ur? Adivinha onde ela fica? Sim, bem pertinho do rio Eufrates, então uma cidade mesopotâmica. Diferentemente de outros povos que habitam a Mesopotâmia, os hebreus eles são os diferentões porque eles são monoteístas, ou seja, eles acreditam em apenas um Deus. E acreditem bem, esse Deus ele vai levar eles a fazer grandes peregrinações para o Egito e para a Ásia Menor. Vamos notar aqui. É, vamos separar a história dos hebreus em alguns períodos e lembrando que as principais fontes da história desse povo é a Bíblia Sagrada e a Torá. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro sagrado para os cristãos, né, para a galera do cristianismo, e a Torá é o livro sagrado para o povo judaico, os judeus. Então nós temos aqui elas como as duas principais fontes históricas para que a gente saiba que esse povo existiu, ok? Lembrando que esses períodos que são divididos vão ter importantes líderes, né? O período dos patriarcas, ou seja, sempre ressaltamos que os líderes hebreus eles são homens. Então, os primeiros patriarcas vêm de pater, que significa pai, e vai desde a época de Abraão até a chegada dos hebreus em Canaã, na Palestina. E Canaã para os hebreus é a terra prometida, tá? É território sagrado. O outro período vai ser o período dos juízes, que é a época que eles vão lutar pelas conquistas desse território palestino com os filisteus e com os cananeus. Essa época dos juízes nós temos o Sansão como um dos principais desse momento. O período dos reis, já nós temos a formação do Estado monárquico, vai ter uma monarquia, ou seja, um reinado, que vai passar hereditariamente, né? Eu acho que o principal rei aqui dessa região, desse momento histórico, desse período dos hebreus, é o Davi. Então vamos começar. A Bíblia é a fonte histórica. Não vamos confundir, quando a gente vê Bíblia, a gente pensa muito na questão religiosa, mas a história, ela sempre trata de maneira a entender a história desse povo, ao invés de julgar se é certo ou se é errado o que eles estão fazendo. Então, imagine, a teologia é uma parte, é um estudo de Deus. Então, ela não vai analisar a religião judaica e cristã, a natureza de Deus, né? Como é que Deus age por aí, como é que Deus cria as coisas, como é que Deus se relaciona com os seres humanos. Então, a teologia estuda isso. A história ela não vai estudar a relação de Deus com os seres humanos, não. A história ela vai se preocupar mais em descobrir como é que o ser humano ele vai criar relações entre si, né? Então, assim, não é se preocupar em provar se Deus existe ou não, em descobrir se Deus tem forma humana, qual é a forma de Deus, se Deus ele é homem, se Deus é mulher. Não, a história ela tenta entender como é que o homem tem essa relação com a religião em si, mais do que ficar tentando dizer se Deus existe. Então, nunca, jamais você vai ver alguma aula de história, mesmo que a gente fale bastante de Deus, tentando provar ou não se Deus existe, não é isso. O ponto da história é você entender como que esses hebreus viveram e como que eles foram, como que Deus, a religião era importante para eles. Então vamos entender e analisar a vida deles. É sempre isso que a gente tem que imaginar. Então, esse período dos patriarcas, nós temos aqui esse pequeno mapinha mostrando, né, que se inicia no século XVIII a.C. com Abraão, que é o primeiro patriarca. E o que é que eles tentam fazer? E até a atual Palestina, que é a terra prometida, em Canaã. Esses patriarcas, eles são uma organização social em torno de grupos familiares, ok? E chefiados pelo ancião, o homem mais velho. Então, recebeu esse nome de patriarcas. Qual o grande primeiro patriarca? É o Abraão. Aí o Abraão, ele vai dar origem aos próximos patriarcas, ok? Lembrando que a gente tem aqui um esquema lá embaixo que começa tudo com Adão e Eva, né? O Adão e Eva, aí deles vai vir Noé, e Noé de um lado Jafé e do outro Cã. E aí nós temos o Sem, que vai formar o Abraão. E do Abraão vai ter Sara, vai ter Agar, Ismael, Isaac, Esaú e Jacó. Então essas são a dinâmica que a gente compreende a partir da leitura da fonte Bíblia e da Torá, que seria assim esse primeiro momento da história dos hebreus. Os hebreus, eles fazem várias peregrinações, eles estão em Ur, mas eles saem de Ur e vão para Carã, e de Carã eles vão para Canaã. Então, assim, é muita história nesse sobe e desce deles aí pela essa região, que é uma região bem desértica, tá, gente? Nós temos aqui também o Rio Jordão, que é um território fértil, cercado por montanhas e regiões desérticas, e ele vai ser muito disputado por vários povos, tá? Lembra, eles querem ir para Canaã,
lá em Canaã passa o Rio Jordão, não é à toa que passa o Rio Jordão lá. Então nós temos aqui eles tentando chegar até a Terra Prometida, que é uma terra fértil. A princípio, sua economia é agropastoril, ou seja, são pastores, não é à toa que na Bíblia tem muitas parábolas, né, muitas metáforas que usam pastores, né, falando pastor que leva suas ovelhas e tudo mais. Eles também vão plantar cereais, uvas, vinhos, figos, azeites, azeitonas. Lembrando que era tudo muito coletivo, né? Eles eram uma cidade muito coletiva, então tudo era distribuído, cada um fazia um pouco. Eles vão migrar, né? Eles são um povo que migra bastante. O Moisés ele vai migrar junto com vai ser um dos patriarcas que vai levá-los para tirá-los do Egito, né? Isso daí já é o livro 2 da Bíblia, que é o livro Êxodo. Aí a gente tem lá na Bíblia um acontecimento sobrenatural de que Moisés abriria o mar vermelho somente com seu cajado e a força de sua fé. Eles vão emigrar, ou seja, eles vão sair do Egito e vai tentar encontrar novamente a Terra Prometida, já que eles foram escravizados lá no Egito. Então, olha aqui, ó, eles saem de Canaã, vão para o Egito e depois voltam para Canaã de novo. E aí começa um novo período, que é o período dos juízes, de 1200 a.C. a 1000 a.C. Esses hebreus eles vão habitar Canaã e vão enfrentar quem já habitava lá, ou seja, os cananeus de Canaã e os filisteus, que também aparecem na Bíblia. Então eles vão lutar bastante com os cananeus e com os filisteus. Essas 12 tribos elas vão eleger um grande juiz. Esse juiz ele vai ser responsável pela defesa militar e pela organização desses conflitos internos. Um dos juízes mais famosos é o Sansão, dos cabelos de Sansão, que vai possuir grande força física. A gente tem o Sansão derrubando colunas, o Sansão como homem forte. Além disso, nós temos outro período importante, que é o período dos reis, o século XI a.C. Esse período ele tem o intuito de defender das ameaças da invasão dos filisteus. Então, eles expulsam os filisteus e agora a gente quer manter os filisteus para fora. Então, a gente quer que os filisteus eles acabem sendo expulsos. Além disso, a gente vai ter uma união junto com os israelitas, né, dos hebreus e dos israelitas. Então, nós temos aqui os juízes sendo substituídos por reis. E esse primeiro rei hebreu vai ser o Saul, né, que vai ser o pai do Davi. Sim, o Davi que vence o gigante Golias, na fotinha aí que nós podemos ver. Nesse período também a gente vai ter o auge, né, desse poder monárquico e vamos ter a construção do primeiro templo de Jerusalém, onde teria sido guardada a Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos. Então, Salomão é considerado o rei mais sábio de todos, ok? Nós temos também a divisão do reino nesse período, entre Israel e Judá. A capital de Israel é Jerusalém. Desculpa, a capital de Israel é Samaria, a capital de Judá é Jerusalém. Então, nós temos a divisão do reino nessa época também, tá? O reino de Israel, e nós temos também o reino de Judá, como vocês podem notar aqui. O Sargão II ele vai expulsar a população para os territórios assírios e vai levar os estrangeiros para ocupar a terra do reino de Israel. Okay? Em Israel a gente vai ter a miscigenação, ou seja, o que vai gerar os conflitos entre Israel e Judá. Então são conflitos que vão perdurar durante muitos e muitos anos. Sobre a cultura deles, eles vão ser monoteístas, como eu já notei, né? É Deus único, Javé, que vai ser o criador do universo e da amizade, também da amizade, e da humanidade. E eles vão ter uma crença no messianismo, ou seja, vai ter um profeta que vai chegar aqui e vai salvar a humanidade. Quem é esse? Ainda não chegou, mas assim, eles vão acreditar que vão existir esses profetas, ok? E esse profeta acaba chegando, que é Jesus Cristo, como a religião cristã acredita, mas para os judeus, esse profeta ainda não chegou. Dependendo da religião, muda um pouco. Aí nós temos aqui um pouco de uma sinagoga, como é que funciona, né? Na sinagoga as mulheres ficam separadas dos homens, né? A gente tem um pátio, né, central ali, onde eles têm uma preocupação com a higienização e tudo mais. E aí a gente tem um local onde fica as escrituras sagradas, então é basicamente como funciona uma sinagoga aí, para quem nunca foi. Esse é o Muro das Lamentações, um lugar muito famoso. É considerado o único vestígio do segundo templo de Jerusalém, que constrói de novo. Então, uma antiga muralha de Herodes. Mandaram construir em volta do templo, 20 depois de Cristo aí. Então, nós temos aqui os hebreus em busca da Terra Prometida. Até hoje é um território muito sagrado, tá, gente? Eles vão lá no Muro das Lamentações e rezam, oram, né, para Deus, os judeus e os católicos também, e colocam os bilhetinhos lá. Os judeus colocam os bilhetinhos deles com as orações deles. Interessante.
Aqui é um pouco dos costumes, né? Eles têm o costume de leitura